Olá, pessoal! Na aula de hoje aprenderemos sobre a relação de denotação e conotação na construção de sentido no uso da língua. As palavras de uma língua sempre operam em dois eixos, o eixo denotativo e o eixo conotativo. Esses eixos estão diretamente relacionados com a significação na língua. Isto é, a conotação e a denotação são manifestações da linguagem que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões de um enunciado. Quando uma mensagem está em sentido literal, ou seja, de acordo com o significado do dicionário, ela é chamada de denotativa. Por outro lado, se uma mensagem possui um sentido mais subjetivo e figurado, dizemos que ela é conotativa. Vejamos os textos a seguir. No texto 1, temos uma notícia de jornal que diz: segundo a Câmara Brasileira do Livro, CBL, cada brasileiro lê pouco mais de 2 livros por ano. Na Inglaterra, estima-se que a média seja de 4,9. Nos Estados Unidos, é de 5,1. Outro dado preocupante: por aqui, o tempo médio dedicado à leitura não passa de 5,5 horas por semana. Enquanto na Índia, um país em desenvolvimento cuja situação econômica é semelhante à do Brasil, a média é quase o dobro, 10 horas. No texto 2, temos uma bula de remédio, que está dividida em partes em que apresenta o medicamento, sua composição e para que este medicamento é indicado. Como você pode perceber, o primeiro texto tem como finalidade passar uma informação objetiva sobre um acontecimento, no caso, a média de livros lidos no Brasil. Já o segundo texto tem por finalidade orientar os usuários para o correto consumo de um medicamento. Note que todas as palavras utilizadas nos textos foram empregadas em seu sentido literal. Com o objetivo de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa. Por exemplo, notícias e reportagens, bulas de remédios, manuais de instruções, textos jurídicos, científicos, entre outros. Também podemos encontrar as palavras denotativas em outros contextos, como, por exemplo, em textos escolares como dissertações, comunicados escolares, declarações para todos os fins. As principais características da linguagem denotativa são: seu único objetivo é informar. Quando empregadas no sentido denotativo, as palavras não geram emoções. O enunciador, ao utilizar as palavras no modo denotativo, busca sempre ser objetivo. Estão presentes em textos cujo propósito comunicativo é informar, ou seja, são informativos. Até aqui, falamos apenas das palavras em sentido de dicionário, cuja significação é restrita e não dá margem para outras interpretações. Mas as palavras também operam em um outro eixo, o da significação ampla. Veja o exemplo a seguir e tente analisar as palavras presentes no texto. Aqui temos uma capa de revista com a seguinte frase: estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe, o mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. O enunciado "estamos devorando o planeta" só é compreensível dentro de um sistema da língua se for compreendido conotativamente. Da mesma forma, a palavra mundo no enunciado. Água, carne, peixe, o mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. Só pode ser entendida se a interpretarmos não só no seu sentido mais restrito, ou seja, mundo enquanto totalidade de astros e planetas, mas se interpretarmos no seu sentido mais amplo, mundo enquanto totalidade da população.
Nesse sentido, podemos dizer que a conotação sugere ideias não objetivas, com sentido figurado ou associativo, portanto, subjetivo. Isso quer dizer que um termo conotativo não se refere ao sentido próprio da palavra, mas antes ao sentido abstrato, de natureza às vezes afetiva. Para entender melhor, vejamos os textos a seguir. No primeiro texto, temos uma charge que diz: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. E no segundo texto, temos uma tirinha em que há o seguinte diálogo: Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que. No primeiro texto, a expressão bateria é uma metáfora. Quer dizer que a pessoa faz algo constantemente, que não se cansa, nunca descarrega, que a energia não acaba no sentido metafórico. Já no segundo texto, a expressão quebra um galho pode significar fazer um favor ou um pedido de ajuda para resolver um problema. E percebemos também que o Isaías não entendeu o que o colega quis dizer e literalmente quebrou o galho. Portanto, usamos a linguagem conotativa em várias situações do dia a dia. Quando dizemos, por exemplo, que alguém está há um século atrasado, ou que alguém veio voando por ter vindo muito rápido, estamos usando a linguagem conotativa. Contudo, é na literatura que esse tipo de linguagem costuma ser mais usada e explorada. Escritores e poetas enriquecem os seus textos, criando novos significados e sentidos para as palavras. Para fazer isso, geralmente eles utilizam as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, paradoxo, antíteses, personificação, entre outras. Como exemplo de textos com linguagem denotativa, temos textos literários, como poemas, crônicas, novelas, mensagens publicitárias, charges e tirinhas, histórias em quadrinhos. Alguns provérbios ou ditos populares também fazem uso da conotação. Vamos compreender o sentido de alguns provérbios a seguir e o seu significado em linguagem denotativa. Por exemplo, no primeiro provérbio, não adianta chorar pelo leite derramado. Em sentido conotativo, quer dizer que não podemos lamentar por algo que já aconteceu. Já no sentido denotativo, é apenas chorar diante do leite derramado. Aqui temos o segundo provérbio. João está com a corda no pescoço. Em sentido conotativo, podemos entender que João está se sentindo ameaçado, sob pressão ou com problemas financeiros. Já no sentido denotativo, seria apenas uma pessoa com o objeto corda em volta do seu pescoço. E por último, temos o terceiro provérbio. Fulano pisou na bola. Em sentido conotativo, alguém pisar na bola com a gente seria alguém nos decepcionar ou não fazer algo que foi combinado. Já no sentido denotativo, seria apenas colocar o pé sobre uma bola, como você pode ver na foto. Para resumir, denotação é o emprego do sentido real, literal das palavras e expressões. Quando utilizada, não proporciona espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. Por esse motivo, a denotação compreende o sentido dos dicionários, ou seja, o sentido próprio, original e direto das palavras. Assim, a intenção de uma enunciação denotativa é emitir a mensagem ao receptor, de modo que ela não seja interpretada ou decifrada de outra maneira. E a conotação é o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões.
Quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que aparecem nos dicionários. Por esse motivo, ela recorre ao uso de figuras e vícios de linguagem para a transmissão das mensagens. Dessa maneira, amplia-se o sentido das palavras, dando lugar à análise do que está implícito no texto. Veja a tabela a seguir sobre o sentido conotativo e denotativo para não esquecer. Sentido denotativo é o sentido real, permite apenas uma interpretação. As palavras têm significado de dicionário. Por isso, seu sentido é comum a todos, é impessoal e objetivo. E o sentido conotativo é o sentido figurado, permite várias interpretações. O significado das palavras dependem do contexto a que elas estão inseridas. É pessoal e subjetivo. Por hoje é só. Até a próxima aula.